Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Vogue Talk Show, nosso início aí, dando as boas-vindas a todo mundo, iniciando com grande estilo, né? Estamos com um convidado aqui muito bom, então queria deixar o agradecimento aqui a quem está apoiando essa ideia, principalmente ao Johnny, que é o idealizador aí da God On, do canal God On, né? Aí, Rodrigo, o que tu acha do primeiro dia aí? Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Estamos muito felizes e gratos a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar ideias, impartir, né, ideias com nossos convidados. Eu creio que será bênção para todos nós que vai estar participando, né? E somos gratos a Deus pela vida do Johnny, né? Que deu essa oportunidade para nós e estamos aí com tudo aí. Pra quem não sabe, né, o Vogue, a ideia ficou aqui, ó, a gente tava conversando se explicava, não explicava a ideia do Vogue. A ideia do Vogue é que o termo ele significa Voice of Generation, a voz da geração. A gente mudou para talk show, né? A princípio, a God On começou com o GoCast, que era um podcast, mas a gente, para esse ano aí, assumiu a parte dos podcasts aí da God On e fundamos, né? Tivemos a direção de fundar aí o Vogue, que vai ser o talk show, numa ideia um pouco mais diferente. Vamos trazer, vai ter o convidado, vai ter a conversa, mas a nossa ideia é criar um programa. Então, vamos ter um momento aqui de algumas notícias. Hoje nós trouxemos alguma. E toda segunda-feira vai ter material, toda segunda-feira vai ter conteúdo. Então, fique ligado nas segundas-feiras, às 20 horas, no canal da God On. Nós traremos conteúdos novos, sempre atualizando aí o pessoal nesse cenário. Convidados, né, variados aqui, de diversos, como é que eu posso dizer, Suelto? Diversos segmentos, né? Segmentos, temas. Vai ser muito doido aí, bastante coisa boa aí. Nosso elenco, a gente separou o pessoal bom aqui, com exceção de mim, que sou o menor deles. Rodrigo Jacques, quer se apresentar, Rodrigo, por gentileza, quem não conhece? Prazer, meu nome é Rodrigo Jacques, né? Do Ministério Chama do Avivamento, né? Pastoreia a juventude lá. E estamos aí para estar junto e poder introduzir Jesus nessa galera que vai estar nos ouvindo aí, né? É isso aí. Suelto, por gentileza, se apresente. É isso aí, galera. Eu continuo por aqui, né? Pra quem não conhece. Pra quem enjoou da minha cara, tô aqui de novo, né? Pra quem não me conhece, Suelto Gonçalves. Sou da Assembleia de Deus aqui de Paranaguá, aqui. E membro fixo aqui da God On. Para mim vai ser uma honra compor esse time aqui, pastores abençoados aqui, que estão ao nosso lado. Pastor Fernando. Para quem não, a gente sempre fala, né? Para quem não conhece. É óbvio que é para quem não conhece, quem já conhece, né? Mas me chamo Fernando Matoso, né? Pastor também do Ministério Missão Chamar. Irmão do Matheus, né? Irmão do Matheus não. Eu sou irmão do Matheus. Tem o Matheus que faz o outro quadro lá, que é o de louvor, que o pessoal fala que é parecido com o irmão. Eu não sou irmão dele, não. Só em Cristo. Mas tudo bem. Então, nos unimos aqui, unimos as forças, unimos as energias aqui para construir o Vogue, o talk show aí, para, além de trazer conteúdos bons para quem está assistindo a gente, ainda também, de certa forma, tá abrindo espaço para que o evangelho seja anunciado e compreendido, né? Eu acho que a ideia é essa, não só anunciar, mas trazer a compreensão em diversos segmentos aqui da sociedade. Hoje estamos com um convidado ilustre, ele que é pastor e também vereador na nossa cidade aqui de Paranaguá. Tem os 9 dons, né? Tem os 9 dons. Né? Pastor Irineu, por favor, se apresente. A gente vai trazer a apresentação dele aqui. Quer se apresentar, pastor, por gentileza? Sim, obrigado aí, povo amigo, gente abençoada. Estamos aqui para... É a honra, né, de participar do primeiro. Então, isso é uma honra muito grande para nós. Espero poder contribuir e passar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, esperando assim edificar, tocar muitas pessoas. E eu sei que esse Vogue Talk Show vai tocar em muitas pessoas já, né? Estamos profetizando e também já abençoando. Agradecer a todos pelo convite e pela honra de estar na mesa nessa noite. É isso aí, cara. Queria trazer aqui, dar início ao nosso quadro, né? Que é o Vogue News,
Com vocês o Vlog News, apresentado pelo nosso Suelton, The Best, né? William Bonner. Vinhetinha? Não. Aí toca a vinheta, vai lá, Suelton. Gente, eu tô com algumas notícias aqui que a gente vai apanhando aqui durante a semana toda aqui. A gente tem nosso grupo aqui, a gente vai Fazendo um aparato? fazendo um aparato aqui de umas notícias aqui. Eu separei só 3 que acho que geram alguns comentários aqui. Você também que vai assistir aí, ó. Comenta também no vídeo, não tem problema não. Que a gente vai na próxima aí, quem sabe a gente até lê, né? Lê uns Compartilha, comentários. responde aí. Olha essa notícia aqui, ó. Nos últimos 10 meses, uma campanha chamada He Gets Us, que significa Ele nos entende, dedicada a propagar o nome de Jesus em anúncios em outdoors, YouTube, televisão e agora recentemente durante os jogos da NFL. A ideia desses patrocinadores anônimos aqui é que é investir cerca de $1 bilhão nos próximos 3 anos propagando o nome de Jesus, a fim que a ideia deles é que o nome de Jesus seja propagado como foi propagado há 2000 anos atrás. O que vocês acham dessa pegada aí de esse investimento pesado na evangelização? É interessante, né? Dependendo de como vai ser investido, né? De qual é a forma de propagação, mas eu acredito que o dinheiro, você fazer com que o dinheiro... você não servir o dinheiro, mas fazer o dinheiro servir a você e ao mesmo tempo ainda glorificar ao Senhor, eu acho que é legal, cara. É interessante. Deus deu a finança pra gente administrar também e expondo o nome de Jesus e incentivando, né, ao evangelho. Eu acho que tá fazendo o combate aí daquilo que às vezes o progressismo faz ao contrário, né? Manchando o nome de Jesus e combatendo o evangelho. Acho interessante pelo fato de, literalmente, as pessoas investirem dinheiro, né, na propagação do evangelho, né? Porque hoje em dia, quando você fala de dinheiro com as pessoas, né, as pessoas tendem a, né, se limitar a isso, né? E, biblicamente falando, né, o único demônio que Cristo fala que não pode servir a 2 senhores é Mamon, né? Mamon. Então, eu vejo com algo muito interessante, fiquei muito feliz quando soube essa notícia aí. Creio que daí é alguma das esferas que tem para esse avivamento que está vindo aí, né? Mamon papaya, né? Não, e olha só, YouTube e televisão praticamente hoje quase que uma ferramenta normal, né, para evangelização hoje. Mas eu achei interessante outdoor. Pelo menos eu nunca vi aqui outdoor cristão propagando com versículo, com qual seja o tipo de propaganda ali. Eu nunca vi, a novidade. Colocar uns em Paranaguá aí. E jogos também, né? Ah, mas jogos aqui não sei se vai dar bom, hein? E jogos também. Branco do jeito que tá. Pastor, quer comentar, pastor? Notícia? Olha, Quer aproveitar o gancho? eu acho muito interessante, né? Cristo, quando os discípulos vêm ali reclamar com Jesus, né? Porque havia alguém expulsando demônio no nome dele que não andava junto com eles. Ele disse uma frase muito interessante: quem não é contra nós é por nós. Paulo também, quando teve aquela celeuma entre Paulo e Apolo, quem que é o melhor e tal, ele disse, quer seja por vanglória, quer seja pelo propósito, contanto que preguem a Cristo, tá tudo legal. Então não conhecemos a intenção do coração, mas sabemos que a atitude é uma atitude que é digna de ser louvada. Verdade. Top. Olha só outra notícia aqui, ó. Uma conceituada escola no Reino Unido está retirando os termos cristãos históricos do seu calendário acadêmico, na tentativa em que os termos sejam mais acessíveis, mais reconhecidos pelos alunos. Vão tirar os nomes, por exemplo, aqui, ó, de Quaresma, Natal, Páscoa. Vai ser substituído, vai ser renomeado no próximo ano, agora do próximo calendário, vai ser usado o termo intervalo de inverno, termo de inverno, intervalo de primavera. Qual que é a intenção de tentar substituir esses temas aqui? É a ideia da laicidade que eu acho que até o nosso convidado pode explicar melhor, né? Que tem a ideia, tem a laicidade do Estado e tem o ateísmo, né? Que é uma coisa totalmente diferente. O Estado ser laico é uma coisa, né?
Agora, ser ateu já é diferente. Então, tá mexendo em datas que fazem menção ao cristianismo para tentar desconstruir, né, o cristianismo, como se fosse uma apagada memória, né? São datas que são memoráveis. A nossa nação, no caso aqui, a nação deles é cristã. Então, estão tentando desfazer a nação cristã, né? Qual que é a agenda disso tudo, né? É isso que fica. Aonde vai parar isso, né? Qual que é a ideia disso? Na verdade, o cristianismo faz parte da história da nação deles, né? A parte de perseguição, eu creio, já começa por essas coisas, assim, né? Perseguição da igreja, né? Sim. São coisas que podem parecer, Rodrigo, não é tanto, mas começa com essas pequenas coisas, né? É reescrever a história, né? Sim. O mundo ocidental, gente, ele foi fundamentado nos princípios judaico-cristãos. O mundo ocidental, praticamente todo. Então, o que a gente faz? Eu quero construir uma verdade, mas eu não posso construir uma verdade destruindo uma que já existe, né? É o conceito que nós tivemos no Brasil aqui recentemente. Não pode-se mais falar Dia dos Pais, vamos colocar Dia do Cuidador. Eu acho que a ideia de construir uma verdade sobre um outro tipo de cuidador que não seja pai, não é destruindo a imagem do pai, mas é dizendo que a imagem do cuidador é tão importante quanto a imagem do pai. Então, deixa lá o dia do pai, não mexe, porque também existem pais, também existem mães. Mas coloca-se a ideia de que o cuidador é tão importante quanto o pai, tão importante quanto a mãe, tem um papel fundamental na criação da criança. Então não precisa se destruir uma verdade para tentar construir outra. Eu construo a minha verdade a partir de uma verdade que já existe, porque a Bíblia diz que só uma verdade derruba a outra, né? Nada podeis contra a verdade, senão a favor dela, senão pela verdade. Então a gente não precisa desses exageros. Nós precisamos respeitar, porque um povo que não tem história, um povo que não valoriza suas raízes, os seus fundamentos, esse aí vai ter uma história apagada. E quem tem história apagada não tem valor. Chega assim, cara, pô, Fernando, que legal, pastor Fernando, qual que é a tua história? Não tem história nenhuma, cair de paraquedas. Não, para mim você não tem valor. Exatamente. Então, valoriza-se a sua história e tenta se construir uma verdade a partir dela, mas não apagando ela. É a minha opinião. Interessante. Isso aí. Ó, outra notícia aqui. Processo seletivo no Tribunal da Justiça da Bahia Isso aí é punk. veta a participação de héteros. O edital informava que era restrito aos candidatos que se autodeclarasse na hora da inscrição. Teria que dizer na hora da inscrição lá, se declarar que era LGBTQIA+. Só que o que aconteceu? A Corregedoria da Bahia suspendeu o edital após a repercussão negativa. Hétero não pode trabalhar, então, Não. Só quem se identifica como LGBTQIA+, que poderia assumir. Não tem nem muito o que comentar, né? Porque É um processo bem restritivo, né? Eu posso... gente, pode dar o gancho. eu respeito que um contratante queira contratar só pessoas LGBTQIA+. Eu respeito isso. Então, se eu quero que na minha empresa só tenha gays, normal... É Privado. A minha empresa, Porque ele é privado. Privado. Mesmo sendo público, eu acho que os gays têm poucas vagas, então eu vou fazer para eles, só para eles. Também respeito. Agora a pergunta é, se eu fizesse um edital Só de para homens. contratação e falasse só pode hétero, será que eu não estaria sendo processado hoje já? Provavelmente. Então é o respeito que eu tenho, mas que tem que ser recíproco. É a medida que vale para um, tem que valer para todo mundo. Essa é a minha opinião. Exatamente. Essa é a minha opinião. Fosse só hétero, aí realmente, e acho que ia dar uma repercussão maior ainda. Então, fechou, gente? Então Fechou. Vamos lá. Seguindo com o nosso VOG, a gente vai entrar agora no nosso convidado, pastor Irineu. Vamos lá bater um papo interessante aí a respeito, né, daquilo que faz parte ali. A gente não é um termo assim ruim falar, mas nós somos sociedades que vivemos em bolhas, né? A gente estava conversando antes até da fundação do VOG. Nós vivemos em bolhas, né? Eu tenho lá o pessoal do ministério, tenho o pessoal do trabalho, tenho o pessoal... São bolhas e que, às vezes, a gente não tem noção do que passa na bolha do meu vizinho, né? Sim. Então, aqui nós temos um homem do ministério e que também
é vereador e está no meio da política. Então já quer eu vou começar. Posso começar já? Começar com esse daí, com a pergunta aqui. Eu tô me sentindo um leão na cova dos Daniéis hoje aqui, que vai vir coisa boa. Começar com a pergunta aí que é até um dito popular, como você mencionou antes da gente começar o programa. Política e religião não se misturam na cabeça de muitas pessoas. Sim. Né? O que o senhor acha disso? Olha, a sociedade como um todo, ela é dividida em 7 esferas, né? Que são família, igreja, educação, mídia, artes, negócios e governo. São as 7 esferas da sociedade, 7 níveis de influência que você pode ter na sociedade. E o governo, o Estado, sempre estabeleceu leis sobre a igreja. Sempre estipulou leis para a igreja. E é lógico que não deveria ser diferente, porque a igreja faz parte da sociedade. E se o Estado está governando, o Estado também tem que estipular leis. Então, a minha pergunta é só, o grande questionamento é, se as artes podem influenciar na igreja, se a mídia pode influenciar na igreja, se o Estado pode influenciar na igreja, por que a igreja não pode influenciar na política? Isso não é antibíblico, não tem uma palavra na Bíblia que fala assim, não se meta na política. Não existe. E eu vou provar para vocês que é até o contrário, na verdade. Então, hoje, se todas as outras esferas da sociedade podem influenciar na igreja, por que a igreja não pode influenciar nelas? Né? Não existe diferença. Totalmente capaz e perfeitamente cabível que isso aconteça. Onde que deu o start, pastor? Tipo, tô pastoreando e Deus falou teu coração, como é que foi essa história aí? Não, eu vou me candidatar, eu preciso entrar na política. Como é que foi essa história aí? Rapaz, essa pergunta é excelente, né? O inciso 8 do artigo 5º da Constituição Brasileira diz que você não pode ser privado de se manifestar. Politicamente, filosoficamente, religiosamente, você não pode ser privado da manifestação. Ela é livre, garantida por Constituição. E eu acompanho a política há muito tempo. E eu sempre tive uma indignação no meu espírito em relação à política brasileira em específico. O nível tão alto de corrupção, o nível tão alto de mazelas que aconteceram na política, trazendo todo esse prejuízo à nossa sociedade, à população como um todo, né? Então, quando eu pensei na política, eu não pensei em ser um político para a igreja. Eu pensei em ser um político para a minha sociedade. E como que isso aconteceu? Eu estava tão indignado vendo tudo isso acontecer e eu fui assistir uma mensagem de um grande pregador que faleceu recentemente, Miles Monroe. E ele estava falando que lá nos Estados Unidos um jovem estava bem indignado com a política e chegou para ele, eu não estou crendo na política americana, eu estou indignado com isso. E ele chegou, então, pegou o óleo, deitou sobre a cabeça daquele jovem e disse, então você vai ser o próximo político da nossa nação. Daí ele disse, mas por que eu? Daí ele disse, porque quando Deus te mostra um problema, é porque Ele quer que você faça parte da solução. Com essa palavra eu comecei a orar. E aí eu falei, meu Deus, né? A minha mulher, minha esposa, ela era apolítica. Não tinha condições, não cabia na cabeça, né? O Rodrigo sabe que é a mãe dele. Não cabia na cabeça dela assim. Política era do diabo. Política. E aí eu falei, tudo bem, Deus. Se o Senhor quer que eu vá, eu vou. O Senhor só tem uma pessoa para convencer, a minha esposa. O resto está tudo tranquilo. E aí... fiz aquele cafezinho da manhã, né? Para dar o migué, 7 horas, acordei cedo, preparei a mesa. E quando ela sentou, ela olhou para mim e falou, amor, tem um assunto importante para conversar com você. Em 2018 foi isso. E ela já começou a chorar, rapaz. Eu falei, meu Deus, nem falei nada, a mulher já tá chorando. Né? Daí ela disse, eu sei, Deus já falou comigo, você vai entrar para a política, né? Daí ela falou algumas coisas que Deus falou que iremos passar, mas confirmou. E aí, pela graça e pela misericórdia, foi a primeira candidatura e pela graça e misericórdia maior ainda conseguimos ser eleitos na primeira candidatura. Estamos vereadores hoje. Bateu para os dois, né? Assim, né? Interessante. Foi muito... Foi confirmação. Foi algo assim muito, muito de Deus, cara. Puramente de Deus, ao conhecer o coração dela, saber o que ela pensava sobre isso. Né? E é engraçado o que começou a acontecer em 2018, né? Na verdade, ali eu acredito que foi nesse período aí que veio a indignação, né? Sim, sim. 2015 para cá, assim, né? Que o Brasil começou numa guinada política. 2014, 2015, 2016, daí preparando para 2018. Isso.
E aí começou a aparecer, né? Eu não sei por que o que deu na mídia naquela época, que eles resolveram revelar a podridão que estava acontecendo e isso só foi causando mais indignação, né? Mensalão, Petrolão e não sei o que e tal. Falei, meu Deus do céu, né? Como tá? Aí comecei a olhar para minha cidade, um contexto bem menor, né? 152 mil habitantes. Comecei a olhar para minha cidade e vi que ela estava caminhando mais ou menos na mesma direção. Falei, não, a gente tem que entrar para fazer alguma coisa aí, pelo menos para se manifestar, né? Para levantar pelo menos a bandeira ali. Vamos levantar que a bandeira. Existe o remanescente. É isso aí, vamos tentar fazer algo o remanescente, Não, que massa. Não, veio uma curiosidade agora, pastor, é daqui de Paranaguá mesmo? É natural daqui? Eu sou natural de Blumenau, só que eu vim para Paranaguá com 4 anos de idade, então praticamente sou paranaguara. É bagrinho. Sou de Blumenau, loirinho, do olho azul, né? Aí vim pra cá com 4 anos, então sou filho da cidade, porque tenho 45 já, né? Não, é legal ver esse pensamento, essa paixão pela cidade de querer fazer algo. Desculpe, Rodrigo, te cortar. Foi muito importante que você falou, porque nesse interim, bem antes da gente se candidatar, nós orávamos muito por Paranaguá. Sim. O Rodrigo vai lembrar disso. A gente fazia, o Fernandinho também vai lembrar disso, a gente fazia atos proféticos, a gente levava bandeira, a gente orava, muda Paranaguá, e aí Deus até me arrepiou, cara, porque Deus veio e falou, ajuda a mudar você, então vai lá e pega firme. E a gente foi para dentro. Hein? Entrando naquilo que o Fernando falou de 2015 para cá, nesse tempo, onde eu creio que eu vi um despertamento da igreja para isso, né? Sim. Onde, na verdade, nós orávamos muito, né? Mas oração, né? O orar tem que vir com uma ação, né? E eu vejo que é onde a igreja despertou para isso, né? E eu vejo que é muito pertinente esses tempos aí, esses tempos que a igreja tem vivido nesses dias aí. E outra pergunta que eu queria deixar pro pai, né? Para quem não sabe, meu pai, né? Você não podia falar isso, que vamos falar agora. Só convidar ela pro primeiro, porque é o que pai do pai. É verdade. Você acha que ele conseguiu a agenda como é? E acontece que quem é responsável pela agenda sou eu ainda. Mas então, entrando no assunto daquilo que o Fernando falou, né? Entre o cristão e a política, que é o tema de hoje, né? Assim, biblicamente, né? O que você poderia falar para nós a respeito desse tema, assim? O cristão e a política. Legal. Olha, essa pergunta é excelente. Biblicamente, a igreja só foi existir depois de Cristo, né? Então, biblicamente, o que existia era Estado. Israel. Era um Estado governado por Deus. Não existia igreja. Então, a política sempre esteve no meio. Os 10 mandamentos que todo mundo conhece popularmente foram instruções de Deus para um homem sociais, que governava uma sociedade. Fora isso, tem mais de 500. São 600 e poucos mandamentos. Era uma constituição federal para Israel. Então as pessoas falam assim, mas a igreja não entra na política, Deus não se mete na política. Não. Deus instituiu um Estado. Deus criou um Estado, Deus colocou um governante sobre ele, Deus criou as leis que permeiam a nossa sociedade. Até hoje, né? Na verdade. Até hoje. A questão do não matarás. Por que você sabe que não pode roubar? Onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu que tem que ensinar a criança no caminho que deve andar a educação? Você aprendeu na Bíblia. Então as pessoas falam, Deus não se mete na política. Não, Deus foi o primeiro que instituiu o Estado e que governava. Quando Deus, caralho, que massa. Quando Deus sai da jogada em Israel e coloca um rei que é Saul, aí a coisa começou a degringolar. Quando Deus estava, o Estado funcionava legal. É legal que Samuel, ele era uma espécie de... Ao mesmo tempo que profeta, ele era meio prefeito ali, né? Do lugar ali, né? Porque, é verdade. Porque Juízes. Tudo se consultava ao profeta, entendeu? Era o Estado. O Estado andava de acordo com as leis de Deus. Isso era muito massa. Quando isso foi demonizado? Depois de Cristo. Jesus morre, tudo bem, começa, né, o cristianismo começa a caminhar, daí nós vamos ter um imperador, lá no ano 300, chamado Constantino. Esse cara, Roma domina várias culturas, não é só Israel. Roma domina sobre várias culturas, então esse cara ele precisa agradar gregos e troianos. Então vou pegar a cultura do cara lá, dos suecos, lá, eu me esqueço como chama o nome daqueles caras lá, daquele tempo antigo. Vamos colocar aqui dentro de um calendário. Junto com a do cristão. Como que eu faço isso?
Pô, então vamos instituir uma festa. Colocou ali, uniu os povos. Quando Constantino vai fazendo esse tricô, emaranhando... Paganismo e o cristianismo. Isso, ali, ele tira... Não, vamos deixar o negócio legal. Para ficar mais legal, os cristãos estão sendo muito perseguidos. Então eu faço o Édito de Milão, que foi em 313 depois de Cristo. No Édito de Milão, fala sobre a tolerância ao cristianismo. Aí beleza, todo mundo tolera. Aí vem 380, daí vem um outro imperador chamado Teodósio. Aí ele coloca a igreja como Estado. Por quê? Porque Constantino fez tão bem a coisa do emaranhado que através da religião ele dominou todas as culturas e todos os povos. Aí vem Teodósio em 380 e faz o Édito de Tessalônica. E no Édito de Tessalônica ele dá todos os poderes de Estado para a igreja. A igreja passa a governar. E isso daí, meu amigo, se estende durante longos anos. Daí tivemos o período que chamava-se Idade das Trevas, que a igreja governava. Aí todo mundo começou a demonizar. Pô, a igreja dominando... A ideia era teocracia, né, na verdade. A ideia era teocracia, mas uma teocracia tão politizada que Deus não falava. Exatamente, Pô, não era Deus falava. salva. Aí o que acontece? Vamos ter a Revolução Protestante lá em 1517 com as 95 teses de Martinho Lutero. O que Lutero faz? Demoniza igreja com Estado. Ele quer separar isso. Porque as teses dele eram basicamente para derrubar a autoridade do Papa, a autoridade papal que pegava e impunha indulgências às pessoas e falava, ó, você não vai... Na sociedade, se o cara fosse considerado pagão, ele era jogado na fogueira. Então, esse abuso de autoridade da igreja e Estado fez com que Lutero se revoltasse com essa instituição. Aí Lutero começa a pregar o quê? Não, a igreja tem que separar do Estado. Vamos separar isso aí. E com isso vem a Revolução Protestante. Não é em vão que os crentes acham que a política é do diabo. Não gosta de política? Tem um uma origem. Tem uma origem. E lá em Lutero, a gente começa a demonizar a política. E a gente jogou tanto pro diabo que ficou, né? Pro diabo, e a gente foi entregando as bases, entregamos as bases hoje. A gente vê como é que tá. Eu vejo que nós jogamos pro diabo e aqueles cristãos que se infiltraram ali acabaram indo pro outro lado. Não, tem muitas pessoas... Aí ainda vem isso, cara. É. Quando entra um camarada lá, aí o misericórdia, com a palavra que eu vou falar, daí o miserável vai lá ainda e faz uma atrocidade. O cara ainda é canalha, sem caráter. Aí que a turma fala, tá vendo? Desses caras ninguém presta. Entendeu? Não, e é engraçado porque aqueles... Às vezes tem alguns que querem até participar e auxiliar ao evangelho dentro da política, mas o camarada vai com a ideia errada. Ele vai com... Não, vamos montar aqui a bancada evangélica e vamos ajudar os evangélicos. Vamos servir aos evangélicos. O que o senhor acha disso? Errado. Quando eu faço parte de um grupo de pastores chamado Guardiões da Cidade, que a gente ora por Paranaguá já há mais de 12 anos aí. Quando esses caras, né, em oração, resolveram que eu seria o nome vai ser você, Irineu. É o que tem perfil. Foi indicado por um profeta que anda com a gente, um homem muito de Deus lá. E aí ele falou, o nome é você. Eu falei, tá, falei com a esposa, deu tudo certo? Deu. Só que tem um porém. Eu não vou lá legislar para a igreja. Eu vou legislar para a minha cidade. Vou ser um legislador de Paranaguá. Estamos falando em Paranaguá, né? Eu vou legislar para a cidade. É lógico que se tiver projetos e princípios que vão contra a igreja, a gente vai se levantar contra, vai defender, porque a gente sabe que, cara, os princípios da palavra governando, a sociedade inteira vai bem. Vou me levantar contra isso, é lógico. Lógico. Pastor, você é contra isso, contra aquilo. Eu sou contra tudo que é contra a palavra de Deus. Sou contra tudo. Mas eu vou legislar para a minha cidade. Por conta do teu princípio. Porque quem elegeu você sabe que o teu princípio... Você nunca escondeu, né? Eu acho errado também. Às vezes o cara esconde os princípios. Sim, seja ele evangélico. Ele esconde os princípios. Daí quando ele é eleito, não. Eu penso assim, não. O teu sempre foi... Exato. Sempre fui cristão. Mas sempre deixei claro que as leis que eu estipulo é para a minha cidade. Não só para a igreja. A igreja já tem um marido que cuida dela. Jesus, cara. Se eu quiser me colocar entre ele e a igreja, eu tô morto, filho. Então, aí entra a ideia, volta a ideia errada da teocracia, né? Isso. Espera, na verdade, o que eu vejo assim, o pessoal espera
o governo de Deus que tá por promessa na Nova Jerusalém, né? Que daí é Jesus sentando ali, governando mesmo. Então, É isso aí. Aproveitar, já que a gente tá falando da cidade aqui, tem algumas coisas absurdas aí, pastor? Na cidade aí. ele quer ir pra lá. Lançando brasas. Não, a pergunta é excelente. Tem bastante. Existem projetos que você olha que você acha absurdo. Eu me deparei recentemente com um livro, tá na nossa escola, para crianças de primeiro ano. Isso é só pra cá ou será que envolve outras Isso tá em cidades? geral no Brasil. Em geral, né? Não, Tá em porque geral no porque a Brasil. gente fica, mesmo como cidadão aqui em Paranaguá mesmo, Sem saber, né? a gente fica Sim. meio aquém de tudo, né? A gente fica meio por fora, na verdade. Ensino público, tava lá o livro. Que bom que todos fossem iguais. Legal. Até aí não vi nada de errado. Mas de repente a professora tá mandando a menininha, né, que inclusive congrega conosco, mudar as roupas. Colocar o vestidinho e a boneca na mão do menino e colocar a calça jeans e a camisa na mão da menina e falar que a igualdade era isso. Entendeu? A gente vê eles pregando esse tipo de coisas. A gente vê, por exemplo, existe classificação indicativa na TV. O teu filho não pode ver nudez se ele não tiver 14 anos. Nudez é a partir dos 14 anos. Está na TV. É a TV. É o código brasileiro, né? Não sei se é código penal. Censura, criança e adolescente, estatuto, todas essas coisas aí. Agora livro. Aí vai lá no livro, você vê crianças com órgão genital, professora querendo ensinar o que é o quê. Não pode. Então, quanto a esse tipo de coisa tem me levantado. Projetos como Cultura da Felicidade, por exemplo. Coisas que são nocivas para as nossas crianças. O que é essa cultura, professor? Você está explicando, era interessante. Então, a cultura da felicidade consiste no quê? Tem um preâmbulo muito legal, tem uma ilustração muito bonita, você olha, uma capa que legal, de livro né? bonita. Eles querem a alegria de todo mundo, quer que o povo seja feliz e tal. Em contrapartida, ele priva a criança, na sua formação, de passar por frustrações, quer privar, né? Por decepções, enfrentar seus problemas. E já foi o maior estudioso da mente humana aqui para mim é o Augusto Cury. Esse é bravo. Esse cara é bom, né? E eu vi também uma PhD dos Estados Unidos formada em Yale que ela falou o seguinte: o caráter de uma pessoa é criado muito mais pelas decepções, as frustrações, os nãos que ele ouve do que pelos sims. Porque o sim é coisa paterna. Quero mamar, tá aqui. Quero comida, tá aqui. Quero roupa, tá aqui. Quero educação, tá aqui. Quero brinquedo, tá aqui. Agora, os nãos ela aprende na sociedade. O pai não diz muitos não, só diz não põe o dedo na tomada. Claro, né? Isso vai te fazer mal. Então, isso forma o caráter. Quando a gente quer privar disso, você cria uma pessoa sem caráter. Então, ela fica refém do Estado. Fica lá, tipo, um mimado vegetal que achando alguém faça alguma coisa por mim. E não é isso. Então a gente tem enfrentado esse tipo de projetos aqui na nossa cidade. E graças a Deus, Deus tem dado uma graça poderosa pra gente poder debater com propriedade sobre isso, né? Massa. Vai pro exército lá, vai pra marinha pra ver. É engraçado que são instituições que são demonizadas para essa sociedade atual, né? Aproveitando o gancho, né? O senhor vê assim que existe uma guerra declarada. Eu não digo nem direita e esquerda, porque, cara, eu acho que vai. Aí a pessoa vai estudar, mas o que é direita e esquerda? Vai voltar na Revolução Francesa e tal. Não, mas parece que. Parece não, pra mim é muito claro, uma guerra entre conservadorismo e progressismo, que agora tem esse nome bonito também, né? O nome progressismo é um nome bonito, né? Parece um progresso, né? Olha, o Brasil acordou pra isso em 2018 só. Acordou. Já era meio tarde já, né? Para ver o que era direita, esquerda, filosofia política de esquerda, filosofia política de direita. Agora. Porque ninguém estudou política, a maioria das pessoas, eu, culpado, primeiro aqui, não estudei política americana. Sim. Né? Na época, agora eu leio bastante sobre isso, mas não lia. Então as pessoas acordaram só em 2018. Então até então eles não sabiam. Então a guerra hoje não é declarada. Hoje foi só descoberto o que é. Hoje só foi tirada a cortina de cima, ó, isso aqui é esquerda, isso aqui é direita. Então não está existindo uma guerra, está existindo hoje muito mais uma conscientização do que uma guerra. Entendeu? E a guerra que eu digo que tem que haver, ela precisa haver, ela é uma guerra puramente filosófica, de atitudes filosóficas, não guerra de combate, guerra de guerrilha. Não, nesse sentido. Estou falando de filosofia. É bom deixar claro isso.
Cara, e as filosofias da igreja, elas são muito, não são todas, mas são muito mais compatíveis com a direita, com a política de direita, do que as filosofias, do que as políticas de esquerda. Então, geralmente, não é 100% dos casos, né? Geralmente, um cristão que conhece a Bíblia, ele vai ser um cristão de direita, geralmente. Não é em todo caso que acontece isso, Não, mas geralmente vai ser. O progressismo, a ideia deles, declaradamente, pelo que você entende sobre progressismo, é desconstruir tradições. Isso. E uma das mantenedoras das tradições é a igreja. Não adianta. Isso. Então, é meio difícil, né? Eu acho que é impossível ser cristão e progressista ao mesmo tempo, porque você vai ter que desconstruir aquilo que foi deixado como princípio. E se você desconstrói, não tem como ser cristão. Né? É verdade. Eu acho meio difícil. Vai negar o seu princípio. Exatamente. Então, nesse sentido, eu vejo hoje, pastor Lineu, um avanço em combater, através do progressismo, aquilo que foi deixado pela igreja. Uma das ideias é aquilo que a gente estava falando no começo. As leis, por exemplo, nossas leis são influenciadas totalmente pelo cristianismo, né? Obviamente que seremos os mais atacados, né? Porque, como eu falei para vocês, o mundo ocidental é permeado pelos princípios judaicos cristãos. Então, quando se ataca essas instituições, tipo desconstrução da família, essas coisas todas, tirar lá, como a gente viu a notícia, né? Não põe mais Páscoa, não põe mais isso, põe período de estação de inverno, de verão e tal. Logicamente que a igreja vai ser a primeira atacada, porque ela é que permeia a sociedade, né? São os costumes que permeavam a sociedade até então. E é engraçado que você pega o modelo, né, de sociedade, modelo de pai, de família, de base bíblica, ele tá ali, o norte para tudo, e é tudo que dá certo. Se você for parar para ver psicologicamente, né, a criança ela precisa da figura paterna masculina e da figura materna feminina. Existem os cuidadores? Existem. Mas não quer dizer que é o modelo correto. E o progressismo, ele fala que não existe esse modelo correto, né? Ele vem com qual que é a filosofia que diz que não tem o certo ou o errado? Como é que chama? Eu esqueci o nome, cara. Eu esqueci o nome disso aí. Existe Essa é nova pra mim. uma filosofia... Não, pra eles não tem o certo. O que é certo? Depende da tua cultura, depende do teu... Depende como você vê as coisas, entendeu? Então, essa ideia de que não existe o certo e o errado, porque foi construído culturalmente, né? A gente vê que não. Biologicamente, a gente vê que não. A gente vê isso na prática, que não é dessa forma, né? Então, não sei. Pra mim, existe algo assim... aquilo que eu falei da guerra declarada no âmbito filosófico para desconstruir isso. E eu não consigo ver onde está a cabeça, quem que tá mandando isso, entendeu? De forma espiritual a gente entende, mas assim, da onde saem essas agendas, entendeu? Não sei. Pastor, fala pra gente que existe um pensamento de continuar na política até quando ou hoje é vereador, né? Sim, hoje. Tem pretensão aí para outros cargos? Um furo de reportagem? Em primeira mão. Aqui no Vogue News. Olha, eu recebi uma palavra de um grande profeta da nossa nação, um homem respeitado em outras nações, inclusive que faleceu o ano passado de Covid, que era o profeta Amaro. Não sei se vocês já ouviram falar. O pessoal do Bola de Neve conhece muito ele, porque ele andou em todos os bolas do Brasil, o cara foi pra Colômbia, respeitadíssimo. Não era um pregador de púlpito, era um homem de chamar lideranças, assim, reunir com elas ali e o pau quebrar, sabe? Tem mesa, literalmente. Mesa, literalmente mesa. Deus tratar com as pessoas ali, verdades, assim, pontuais. Então, recebi uma palavra dele que a nossa vida política ela é progressiva. Que ela começa em Paranaguá e termina em Brasília. A gente tem que ter esse tempo de distinguir as estações só. O que é para eu fazer, quando que é. Ele pediu para eu ter esse cuidado. Então a gente tem orado muito sobre o próximo passo. Mas eu não costumo começar uma coisa e não terminar, não. Então eu quero ir até o final. Se Deus falou que tem, então nós vamos até onde Deus tem. Quero fazer com excelência. Não tenho a pretensão, né, de ser unanimidade, porque nem Cristo foi, mas eu tenho a pretensão de pelo menos mudar alguma coisa, tentar e conseguir mudar alguma coisa, mínimo que seja. A minha bandeira nessa legislatura tem sido as crianças.
eu tenho olhado que elas são muito atacadas. Estão sendo atacadas no nosso município. Então, de forma velada, não é nada escancarado, é tudo que, tipo assim, só quero o melhor, só quero o bem, né? Mas põe as contrapartidas, assim, então quero ir até o final. Só estou dependendo de oração da mão de Deus para me dizer qual é o próximo passo, mas quero continuar. Como se consegue conciliar isso hoje, né? É pastor, mas agora se tornou vereador. Sim, Essas coisas assim. Pai do Rodrigo. Pai do Rodrigo. Nós temos uma equipe muito boa, sim, uma equipe com a gente muito boa. E eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida que chama-se Valdirene. A minha esposa, ela é tremenda, cara. Eu tô mais afastado da igreja agora por causa da vereança e a igreja tá dando mais certo. Eu tô vendo que o problema era eu mesmo. Chamamos a presidenta. Chamamos a presidenta. Então, a Val é uma pastora, assim, o talento do pastoreio, da maternidade espiritual, da paternidade é inato a ela, assim. Uma pessoa excelente para pastorear. E tem uma equipe muito boa. O Rodrigo está ao nosso lado, né? Acho que ele perguntou para eu responder, né? Levantou a bola. Levantar a bola. É um excelente pastor de jovens, pastor Nilton, pastora Rafa, os outros pastores auxiliares que estão conosco lá, os líderes de célula. Então a igreja ela funciona muito bem, né? Porque ela é de Cristo. Eu acho que quem atrapalhava era eu mesmo. Então ela funciona muito bem e é fácil conciliar. Porque agora eles preparam as coisas para mim, né? Tá tudo certinho, você só vem pregar no domingo aí. Aí eu prego, atendo um outro que eu consigo. Quando eu não consigo, Rodrigo, vai lá para mim, pastora, estão chamando e tal, eles vão. E tem sido muito bom, assim, tem sido um tempo de muita graça. Eu achei que não ia conseguir, mas Deus tem nos mostrado, tem nos dado uma graça muito grande. E o interessante, né, nisso tudo, né? É pelo fato que a igreja faz 15 anos. 15 anos. Então foi algo muito bem consolidado, entendeu? Eu creio que Deus, eu creio que ele não ia tirar o pastor de lá, o pai de lá, para estar, às vezes, nesse âmbito na política e deixar algo lá... Inacabado, né? Inacabado. Eu creio que foi algo meio construído, meio consolidado, que tem uma base, um fundamento forte, que são a equipe de liderança, né? E eu creio que é isso, né? Deus não tira uma pessoa de um lugar, mandar para outro sem que ela esteja... Eu olhando por fora aqui agora, sim, a visão que eu tenho, na verdade, é ampliando tendas, né? Deixar de pastorear só um local e, quem sabe, uma cidade, um estado. O papai me falou isso. Falou, eu sempre me emociono quando eu penso nisso, porque eu penso no tamanho da responsabilidade. Quando você pensa no tamanho da responsabilidade, você, em contrapartida, fica grato pelo tamanho da confiança, né? Apesar da tua responsabilidade ser maior, Deus confiou em você para isso. Confia, né? Que você pode também. Senão ele não ia te dar, né? Então ele falou, hoje você pastoreia a cidade. E eu sempre pregava isso. Sim, Meu apóstolo, Luiz Hermínio, sempre falava isso. Pastor, você não é pastor de bairro, você não é pastor de igreja, você é pastor da cidade. E eu sempre pregava isso. Deus falou, chegou a hora de pastorear a cidade. Tamo aí. E quando chegar a hora de tentar ajudar a pastorear o Brasil, que eu não sou arrogante a ponto de achar que eu sou o pastor, né? O sumo pastor... eu quero estar pronto para contribuir também, de forma inteligente, de forma grata. Quero ser muito grato nesse tempo. E a pastora Valdirene, já acostumou com a ideia, não? A pastora já acostumou com a ideia. Agora ela já faz os projetos já junto comigo. É legal essa transição da pessoa que era apolítica e a pessoa começa a ingressar. Mas a minha esposa foi assim, a Alice foi assim. A gente, nesse período também... Eu mesmo não gostava muito de política. Eu achava, cara, tá tudo perdido e não tem mais jeito. Como diz a Bíblia, o mundo tende a piorar. O mundo jaz no maligno, né? Eu digo nos versículos. E aí... Só que é engraçado, que daí você vê que Deus, é aquilo que eu falei, independente do governo que tiver, perseguição ou não, os cristãos são um povo de Deus, certo? Sim. Então, a partir do momento que Deus nos abençoa, a nossa ideia é que o quê? A gente pode servir a nação, independente das religiões, né? A gente pode servir a nação. Essa é a nossa forma de demonstrar Cristo, servindo. Então, se você puder segurar a tua pergunta um minutinho, nós temos uma outra grande novidade espiritual para a igreja, que talvez a igreja não se atente a isso. De onde nós somos? De que tribo nós somos? Assim, o Israel de Deus hoje, da tribo de Judá. Porque Jesus era de Judá, não era? E ele, quando foi crucificado, e da seu lado, da sua lança, onde saiu sangue e água, da sua costela, como do primeiro Adão, o segundo Adão tira a sua noiva, que é a igreja. Certo? Então a igreja é de Judá também. E quais são as promessas para Judá?
O Salmo 108 vai dizer isso. Judá é o meu legislador. De ti, lá no Gênesis 49, Sairá quando Jacó vai abençoar, diz, de ti sairá a lei. Então a igreja tem que legislar. A igreja tem que estipular lei. Sabe por quê? Porque a igreja está do lado da verdade. A igreja tem a verdade. Então, se a gente estipula leis e a gente consegue aprovar essas leis, eu não estou falando dessas leis egoístas, sabe? Não, ninguém mexe com a igreja não paga luz, não paga água, não paga internet. Favorece, não estou falando disso. São leis para benefício do povo. Estou falando de benefício do povo mesmo, povo de uma geral. educação de excelência, né? Do repartir, do partir do pão, dessas coisas. Aí a sociedade vai ter grande êxito, creio assim. Na verdade, se apegando àquilo que o pastor já tinha falado, sobre a esposa que não era totalmente fora e achava que a política talvez não era de Deus, né? Talvez Sim, não tinha fusão com a religião. E exatamente é por causa de pessoas que entram num ambiente desse, né? Sim. E revelam, na verdade, não são prejudicados pela política, revelam aquilo que já está no coração. Revela o seu caráter, né? Revela o caráter. Mas acho que o sal deve estar fora do saleiro também, né, pastor? Sim. Deve. Sim. É um ambiente para fazer a diferença. A palavra de Deus vai nos dizer que você não tem que acender uma luz e esconder debaixo do alqueire, né? Você põe no velador, que é para iluminar toda a casa. Eu vejo assim, recentemente eu falei com a minha esposa ontem sobre isso. Eu li uma notícia muito triste. A gente não é portador de má notícia, né? A gente é das boas novas, mas era um pastor que era assessor no estado de Minas Gerais e acabaram filmando ele fazendo coisas horríveis lá dentro do gabinete do deputado. Aqueles caras que, tipo assim, minha igreja vota em você em troca de um carguinho pra mim e tal. E acaba que esses caras mancham a história, porque daí, né, Globo.com já tá lá, né? Tá lá. Pastor evangélico. Daí, cara, Aí a gente tá perdido. Tá vendo? Falei, é isso Aí aí. o legal, interessante isso daí que o pai falou, também entra naquilo as pessoas que são apolíticas, né? Que existem muitas pessoas dentro Bastante, do cristianismo. bastante. Daí elas veem esse tipo de atitude e falam aí, ó, tô falando. É isso que a gente tava comentando aqui. No começo, né? Você pega uma... Ninguém generaliza o resto da sociedade. Ninguém. Mas a parte da religião, ela é sempre generalizada. Sim. Pode ver. Porque um padre cometeu pedofilia, todo padre é pedófilo. Porque um pastor roubou, todo pastor é ladrão. Isso é geral, gente. É geral. Então nós precisamos dar muita ênfase ao caráter. Uhum. Eu não aconselho ninguém a fazer nada. Não estou falando de política, estou falando nada. De cuidar de uma célula, orientar, aconselhar um adolescente. Ninguém que não tenha sido trabalhado no seu caráter. Não estou dizendo que seja santo, porque ninguém é. A gente é uma obra em aperfeiçoamento, né? Em construção. No mínimo aprovado diante dos homens. Mas no mínimo aprovado, como Paulo disse para Paulo Timóteo, fala, né? sim. Não disse para Timóteo só pregue. Não. Ele disse seja exemplo dos fiéis, né? Tenha caráter. É esse caráter que a gente precisa. E é legal, cara, que a gente pegando esse gancho das pessoas, né? Você acha que também é papel da igreja treinar pessoas para esse lugar? Não, porque assim, no teu caso, o senhor tinha chamado como pastor, tem, né? O exército chamado como pastor e foi a política. Não é esse o caminho, né? Não precisa ser esse o caminho sempre, ser pastor para depois ir para política. Eu acho que existe o irmão que não tem o chamado para pastoreio, mas para política às vezes diretamente. Às vezes isso pode ter acontecido pelo fato da necessidade, né? Sim. Isso. Eu creio que nós temos que tomar um caminho de preparação. Preparar políticos, preparar médicos, juízes, cristãos, entendeu? Advogados cristãos. A gente precisa A gente separou, né, por muito tempo, o secular do espiritual. Rapaz, sabe por que os pastores têm muito medo? Porque, voltamos no caráter, né? Às vezes o cara não tá com um caráter muito trabalhado e ele vai para uma faculdade hoje que a maioria é de esquerda e de repente o cara tá desviado, meu irmão. Você olha e fala assim, pô, mas esse cara era tão benção, agora não tá mais. Não tá mais. Mas nós temos que trabalhar esse caráter e preparar esse tipo de pessoa, né? Que sejam jovens políticos, jovens doutores, jovens juízes. A gente precisa. O caminho não é só pastoreio, não. Não é só porque o cara é pastor que ele tem que estar na política. E não é porque ele é pastor que ele não tem que estar na política também. Mas eu acho que o caminho é da preparação. É isso mesmo. É interessante. E a palavra fala sobre a gente exercer justiça, né? No sentido de
De trazer a justiça para o lugar. E a gente só reclama, principalmente do Brasil, né? Ah, mas a injustiça aqui é grande. Tá, mas e aí? Aquela questão do teu chamado. E aí, o que você vai fazer diante da injustiça? É Cristo e trazer a justiça para aquele lugar, né? De alguma forma a gente tem que fazer isso. Tem uma palavra muito forte na Bíblia que diz assim: é necessário que haja escândalos. Para quê? Para que os filhos da luz se manifestem. Então, se nós temos um cenário de escândalo, está na hora dos filhos da luz aparecerem. Quem são? Somos eu e você. Isso é na tua empresa, isso é na tua vizinhança, isso é na tua escola, isso é em todas as áreas da sociedade. Tem que se manifestar. Interessante. A necessidade surge para aquele que porta a luz possa servir, né? E é o fato do servir que Jesus deixou pra gente servir. Fala muito disso, né? Aquele ponto que eu bati. Deus já abençoou a gente. Tá, e aí? Deus te abençoou pra quê? Deus te chamou pra quê? A gente não merecia nada, né? A maioria da gente aqui tava avulso e Deus pegou e do nada veio parar, né? Nessa vida com Deus e tal. E aí, pra quê? Pra você morrer e ir pro céu? Pô, que legal. Muito bom. E hoje uma função num vereador, né? Você exerce um cargo de vereador, a função do vereador hoje. Pô, isso é muito legal, Isso é interessante perguntar, legal, Rodrigo. porque Muita gente não sabe o que o vereador faz, né? porque as pessoas acham que vereador Escola um terreno pra mim, pastor. faz asfalto, né? Faz asfalto. Faz asfalto, dá aterro, Arruma vaga na escola. arruma vaga na escola, emprego pro meu filho. Na verdade, não funciona assim, né? Vereador vem da palavra verear, do latim verear, que significa dar a vereda, criar leis. E também diz que é fiscal, fiscalizar. É a mesma palavra, mesma origem. Então, nós temos a função de fiscalizar o executivo. Quem executa é o executivo. Por isso o nome é executivo, né? Prefeito. Prefeito. Na linguagem mais... Na linguagem nossa é prefeito. Prefeito é o que... Então o vereador tem que fiscalizar a prefeitura, as contas, o dinheiro investido, para onde vai, e fazer projetos de lei que contribuam com o crescimento da cidade. Projetos de lei. Eu não posso falar para o prefeito hoje assim, estou mandando você construir um asfalto ali. Não existe. Não existe isso daí. Isso chama-se vício de iniciativa. Você está entrando numa seara que não é a sua. Fora da jurisdição. Fora da jurisdição. Então você pode construir leis, políticas públicas que facilitem o governo da prefeitura. É para isso. E será que é correto eu colocar um vereador, né? A gente como sociedade, colocar um vereador que é amigo do prefeito? Solta, Fernando. Hã? Pode falar. Abre a caixa preta. Colocar... Não, é sério. É legal falar isso porque às vezes quem tá em casa pensa, não, pô, tem que colocar... Porque se eu coloco um vereador que é amigo do prefeito, o que ele vai fiscalizar, né? Vai rolar um plano. A política funciona assim. O prefeito precisa ter uma base para ele governar. Sim. Se ele não tiver na Câmara de Vereadores um número X de vereadores que apoiem o governo dele... Faz nada. Nada passa, né? Mas para isso não precisa fazer aliança. Para isso basta você expor um plano de governo digno de uma cidade. Eu sou assim. Hoje eu sou considerado na minha cidade oposição ao meu prefeito. Eu sou considerado. Mas eu mesmo não me considero, porque eu já apoiei muitos projetos dele. Projetos dele que beneficiam a nossa cidade. Agora, quando ele tem uma coisa que não beneficia no meu modo de ver, de entender a cidade, eu me levanto contra mesmo. Eu ponho a boca no trombone, eu falo que está errado e pronto. Então, aí que aconteceu? As pessoas se equivocaram com relação a isso. Eles vão lá para a base e acham que tudo que o prefeito fizer é amém. Tudo que ele falar, aí ele acaba não fiscalizando. Por exemplo, eu sou contra uma pessoa que tem cargo, que é funcionário público da prefeitura, ser vereador. Eu sou contra. Pô, mas a legislação permite, a Constituição permite. Beleza, mas acho que a gente tinha que mudar isso. Porque como que eu vou fiscalizar a mão que me alimenta? Pois é. É verdade. Acaba que você fica refém, na verdade. Você fica refém, Você fica pai. refém do teu amigo. Eu trabalho na prefeitura, vou fiscalizar o prefeito de que jeito? Exatamente. Né? Não tem como. Exatamente. Mas é permitido pela lei, então a gente tem que engolir a seco. Né? Alguém já trouxe para aprovar ou não? Alguém já levantou? Não pode, porque tem que mudar a Constituição Federal, né? Federal. Esse é nível de Brasília, né? Esse é nível de Brasília. Sou burro. Constituição Federal. Falando no nível de Brasília, teve votação, né? Semana. Para senador, Senado, né? Senado e... Senado, né? Presidente do Senado e dos deputados. Sim. É aberto as reuniões ali, quem quiser participar pode assistir, Pô, pode... que top essa pergunta também.
uma das minhas grandes lutas políticas é fazer com que a população fiscalize os seus fiscais, né? Eu sou teu fiscal, sou teu vereador. Me fiscaliza, pô. Vê o que eu tô fazendo, mano. Vê o que tá rolando lá. Os caras não querem, não se interessam. Eu pego muito 99 Uber, né, agora, né? Não sei se podia falar. Aplicativo. Acho que pode. Um merchan Já grátis fiz o aí. merchan grátis, merchan depois grátis. eu quero... Pô, aí, 99, Uber. Já se quiserem Aí, ó. patrocinar, aproveita o Conta aí, ó. Vai, Ó, vai. O copinho tá aqui, ó. Não temos nem xícara. Pô, gente, Precisamos de patrocínio de xícara. E aí, galera? Vlog Talk Show, gente. Vamos lá. Show. Vai Tá aqui a bombar, TV, aqui, quem É. quiser vai aparecer aqui, eu tô Vamos propagando. anunciar. Tem a mesa pra gente colocar uns lanches aqui, quem quiser, né? Ó, você que tá aí assistindo aí, que é dona do... Que top. Eu converso muito com motorista de aplicativo e ninguém sabe na minha cidade quem são os vereadores da minha cidade, cara. Quem? Eu pergunto sempre, cara, eu pego ali o carro ali na frente da Câmara, né? Cara, você tá fazendo o que aí? Eu falei, cara, você sabe quem são os vereadores da cidade aí, cara? Ah, minha mãe falou lá pra eu votar num cara lá, votei, cara. Nem sei quem são os caras. É tudo ladrão mesmo, cara. Quer tudo roubar nosso dinheiro e tal. Daí eu falo, Prazer, vereador. eu falo, cara, eu sou vereador, cara. Pô, valeu. Não, você não é ladrão. Aplicativo lá ainda. Não, nota boa. É. Aí você tem que explicar pro cara. E assim, tem sido uma das minhas grandes lutas. Cara, participe da sessão. Toda a sessão é aberta. Quando que é, pastor? O povo tem direito de entrar na casa. Aqui em Paranaguá é segunda e terça às 17h30, 5h30. Pô, é difícil, o cara trabalha, manda um representante, vê se a tua esposa pode estar lá. Tá sendo Se gravado não- agora, não? Se não, tá passando no YouTube. Tá sendo feito live no YouTube. Acompanha o canal Câmara Municipal de Paranaguá. Sobre o horário, assim, querendo ou não, é um horário que não é muito Difícil, bom, né? É difícil. Difícil. Não teria como mudar esse horário? Já fiz uma proposta como vereador para mudar, porque isso é do regimento interno da casa. Você muda, né, fazendo uma proposta de emenda ao regimento. Uma emenda. Aí o que você faz? Você precisa de 10 assinaturas para mudar. E eu não consegui. Né? Consegui 8 assinaturas e os outros 2 não quiseram e tal. E não consegui, então não consegui mudar. Com muito sofrimento, passou das 17 para as 17h30. Daí já é bom, porque com o atraso dos vereadores começa às 18. Mas ainda assim é cedo, né? O ideal era 19 para todo mundo estar lá, acompanhar. E aí o que eles falam? O que eles me jogaram na cara? Mas ninguém vem. Que adianta mudar o horário? Ninguém vem e tal. E realmente ninguém vai mesmo. Complicado. Cidadão, pode falar ou só assistir? Você pode falar, você pode se manifestar como? Tem 2 formas. Você protocola junto da casa uma reclamação, um manifesto, um ofício, qualquer coisa que você quiser reclamar, você protocola lá embaixo. Que não seja pedir Aham. asfalto. Ou vaga de emprego, né? Isso os vereadores fazem, via indicação, né? Vocês podem me chamar. Irineu, aqui na minha rua tá, eu vou lá, tiro foto. Ó. Indico que faça-se a reforma, mas é só uma indicação. Entendi. Fazer ou não é da competência da prefeitura, né? Acho que vai estar cheio pra semana que vem. Eu fui ver a mesa, fui ver a mesa do cara lá da obra, tá isso aqui de indicação, é difícil. Então, e aí você se manifesta assim, protocolando a sua reclamação, sua denúncia lá na casa ou pedindo tribuna livre. Pô, eu quero falar na tribuna lá, vereador, você pode ver para mim? Posso, eu faço um requerimento. Vereador fulano de tal requer a palavra ao senhor fulano tal. Ele vai lá, É bom, hein? só que isso vai para votação. Entendeu? Aí a hora que cortam... Se os 19 acharem que não, daí você não vai. Né? Então daí só fica a questão do protocolo mesmo. Maioria daí a votação? Maioria. É, Maioria é simples. Se tiver 8 na casa e 7 votarem a favor, tá tudo bem, tudo certo. Então o que acontece? Hoje nós temos uma grande arma chamada rede social. Isso aí, cara, isso que acabou com a mídia. Isso que acabou com a mídia. Pode pintar o que quiser, né, também. Muita gente comete crime ali, acha que é uma terra sem lei, que não é, né? Muita gente fala muita asneira, mas pode ser aproveitado para fazer muita coisa boa. Para divulgar para sua comunidade o que o vereador está fazendo, o que ele não está fazendo, né? O que o prefeito está fazendo, o que não está fazendo, né? Teve uma votação no ano retrasado aí, tarifa zero. Pô, e vieram me atacar, cara. Por que você foi contra, cara? Ônibus de graça pra galera. Falei, pô, você não conhece o projeto, né? Você não leu, você não viu e tal. E aí, depois eu explicar pra pessoa, a pessoa entendeu. Mas a pessoa, grosso modo, só acha que Não existe é almoço isso. grátis, né?
Então você precisa estar atento a isso, precisa comparecer, precisa ir lá visitar os gabinetes. Em quem você votou? Tem gente que não sabe nem em quem votou. Não lembra? Cara, peguei um cara lá na hora lá, cara, votei lá. Não. Ei, eu votei em você. O que você está fazendo aí? Você está aprontando. Entendeu? É por aí. Essa mentalidade, eu acho que, pra gente ir caminhando pro final, né? Essa mentalidade da política, o pessoal tem muita ideia assim, de divisão como se fosse um time. Né? Porque o brasileiro, o país do futebol, né? Então, a cabeça de muito brasileiro, o que é? Não, se eu sou fechado com você, independente do que você faça, você é meu time. É igual o Palmeiras não tem mundial, mas o palmeirense é palmeirense, cara. Acabou, você não mexe com o palmeirense, entendeu? Você pode falar de todo mundo, menos do Palmeiras pra ele. Independente se o time vai bem ou mal. Agora, na política... Até inventa o mundial, né? Exato. O pessoal importou... Mentira, palmeirense, não assisto futebol, então não sou corintiano nem nada. Aí o pessoal importou essa cultura pra na política. Ou seja, se eu sou, um exemplo, né, Lula ou Bolsonaro, independente do erro. Né? Não, Lula... Não tem. Eu sou Lula e acabou. Ou eu sou Bolsonaro, independente do erro dele, eu sou Bolsonaro. Então eu acho que acontece muito isso na política, ou não? Acontece muito. E eu acho que esse é o grande erro do brasileiro. Por quê? Porque você não tem que idolatrar político, cara. Político, ele recebe do dinheiro que você paga pra ele. O político é o teu empregado, ele é o teu funcionário. Porque você confiou nele para cuidar da sua cidade. Quem eu estou elegendo para cuidar da minha cidade? Irineu. E para isso eu dou um salário para ele, porque sai do meu IPT. Salário público, né? Salário público. Então você cuida da minha cidade. Você não está aqui para ser idolatrado. Você está aqui para ser cobrado. E a gente não faz isso. Hoje em dia... No setor privado, uma vez eu ouvi assim, né? Não, a gente é pago para acertar. De fato é isso. Né? A gente não é pago para errar, você é pago para fazer o que... Não, se contrata um consultor civil, você quer que ele faça uma parede, você não quer que ele faça uma porta. Não, eu errei, era uma porta. Não, se pagou pela parede. E no setor público a gente não tem essa ideia, né? Não tem, assim, não, mas pô, às vezes veja, o cara é todo ser humano, né? O que se ouve na nossa cidade? Não, mas o pai dele, quando foi prefeito, fez muita coisa boa. Mas, cara, o pai dele já morreu, cara. Né? E o que está acontecendo agora? Mas... Eu votei por causa do pai dele. Falei, pô, cara, então... O serviço é complicado. Tá sendo pago pra fazer o serviço. Né? A galera fiscaliza pastor, né? Mas não fiscaliza o candidato, né? É isso que eu digo. Como pastor, eu sou tão fiscalizado como vereador, ninguém nem chega lá no meu gabinete pra ver. Chega algumas vezes. Fernando já chegou lá. Chega algumas vezes. Daí, cara, o que você tá fazendo? O que você tá inventando, né? Porque, afinal de contas, você carrega o nome do público evangélico. Você carrega esse nome. E aí, cara, o que você está inventando aí? Mas você votou em mim? Não, cara, eu sou da Assembleia, votei em outro cara, mas você é crente agora, cara. E eu pago o teu salário, você tem que... É verdade? Não vai chegar com essa arrogância, claro, né? Mas... Quem tem pretensão também, né? Vai lá visitar lá e já começa a ver como é que funciona o negócio. Quem sabe, toma um café, né? O Irineu tá pisando na bola. Eu sei fazer melhor que ele. Vai pôr o seu nome na próxima, vai entrar e, se Deus quiser, vai fazer melhor do que eu. Até porque não é um vereador que sai, né? Não. Sai vários. Não é uma concorrência. É curta. Direta, né? Não é uma concorrência direta. Então, quanto mais vereadores bons, né? E eu acho que isso, independente da fé. Se os princípios forem bons, pensando no benefício da cidade, acho que é legal. Quanto mais... Tem lá colegas nossos que não têm a mesma filosofia que a nossa, religiosa, né? Mas são pessoas que apresentam projetos muito bons para a cidade. E a gente apoia. Assina embaixo, vamos embora. É por aí que funciona. Desde que não fira, né? Os princípios. Não vem com ideologias progressistas aí para cima da gente. Fechou, Rodrigo? Legal, gente. Amém. Somos gratos a Deus por mais essa noite de conversa, bate-papo, esse tempo de mesa aí. Você que está nos assistindo aí, que você curta, compartilha, né? Comente aí, libere isso para as pessoas, que eu creio que muitas pessoas serão abençoadas. E para mim, particularmente, foi um tempo precioso onde eu pude aprender muitas coisas a respeito, né, do cristão e a política. Eu sei que vai ser bênção para a galera que vai estar assistindo aí. Teremos muitos outros, acho, né, Sol? Sem dúvida. Queremos agradecer, né, a sua companhia, né, por estar conosco aqui. Vai ter mais Vogue aí, né? Todas as segundas, né? Toda segunda às 20 horas. E fica aqui nossa gratidão a vocês que estão nos acompanhando.
que vão nos acompanhar nos próximos aqui episódios. Nossa gratidão ao pastor Irineu. Sabemos que tem uma agenda concorrida aí, a gente conseguiu, graças ao filhão aí também. Obrigado, pastor. Teremos outras oportunidades, certeza? Obrigado, pastor, Que por bom. esse... Quero voltar aqui quando tiver o patrocínio aí e tal. Vai melhorar o negócio. Essa mesa aqui vai estar no nome de Diego. Não, verdade, pastor. Obrigado por estar conosco, por aceitar o convite. Desejamos bênção, sucesso na carreira política, no ministério, família. Obrigado mesmo. Amém. E quem não conhecia o pastor e deseja conhecer melhor agora, né? Acompanha aí acompanha na rede social aí, pastor. Fala aí o Instagram aí pra galera O seguir. Instagram tá lá cruz.irineu, porque meu nome é Irineu Cruz, né? Aparecendo na tela, André? Acho que tá aparecendo na tela. Mas tinha tanto Irineu Cruz que eu tive que pôr o Cruz primeiro. Cruz Irineu. Cruz.irineu. E no Facebook é Irineu Cruz. Aí eles podem nos acompanhar. Eu quero agradecer especialmente a vocês pela confiança, né? Porque eu creio que os grandes relacionamentos Jesus construiu na mesa. Amém. É na mesa que se constrói relacionamentos. E a confiança de estar na mesa de vocês hoje. Agradeço muito a Deus pela vida de vocês que tem a ideia de fazer isso. E em especial ao Espírito Santo, que é o pastor do meu coração. Amém. Que ele não deixe nunca o nosso caráter se desviar e possa estar colocando a gente sempre em lugares assim. Lugares onde a gente vai manifestar algo bom, respeitando todas as outras pessoas, mas sempre manifestando a verdade. Muito obrigado. Obrigado a todos. Amém, pastor. Amém. Abraços, pessoal, e até segunda-feira que vem. Falou!